E hoje nós vamos conversar com a deputada federal e presidente estadual do Partido Socialista Brasileiro, PSB, a Tereza Cristina. Amanhã o partido estará recebendo novos filiados, mas antes de entrarmos neste assunto, gostaria, deputada, da sua opinião com relação à situação que se encontra o país vivendo, inclusive, aí uma crise política. Bom dia, é um prazer recebê-la novamente aqui no Tribuna Livre. Bom dia, Marquinho, bom dia, Sérgio, bom dia aos ouvintes, aos amigos de Campo Grande. Esse é um assunto ruim de falar. A minha preocupação é muito grande. Não tem um dia que a gente acorde com uma boa notícia em Brasília. A situação é terrível, infelizmente. Quebraram esse país, o Brasil está quebrado. As medidas que o governo apresenta, infelizmente ele não tem credibilidade para implantar. Você imagina, a CPMF 30 bilhões. Se isso resolvesse o problema, eu acho que era um sacrifício que o brasileiro tinha que fazer. Claro. Acontece que hoje nós temos um descrédito tão grande que a gente fala, bom, 30 bilhões vão para onde? Para o ralo? Vai embora esse dinheiro? Ele vai resolver? O Brasil está precisando de gente responsável, e eu tenho dito isso lá no Congresso. Ontem fiquei lá durante 4 horas debatendo isso com a nossa bancada do PSB, com os 30 deputados, 32 deputados, discutindo justamente isso, o que fazer. Mas se nós não tivermos grandes mudanças estruturais, isso não resolve, isso é pontual. O governo precisa ter um projeto para o governo, e não existe. Existe o quê? Tem um rombo, então vamos fazer CPMF, vamos aumentar imposto de renda, vamos taxar fortuna. Tudo isso pode ser feito, mas nós precisamos de um programa. Nós precisamos saber quando é que nós vamos sair disso, porque isso hoje não resolve. Temos que fazer reforma na Previdência, temos que ter coragem de fazer a reforma na Previdência. Não pode ser como a reforma política, que foi uma reforma pífia, tem que ser de verdade para resolver os problemas do Brasil. Se nós não fizermos isso, eu tenho muita pena. A minha geração já foi, a nossa geração passou. Eu tenho muita pena dessas próximas gerações que virão, que terão que ver esse Brasil que a gente não queria ver, um Brasil tão pujante, tão importante, mas que infelizmente com um futuro muito complicado. Deputada, quer dizer que tudo pode no Brasil, tudo se resume na questão de credibilidade política. Significa que a reforma que a senhora fala não tem como ser incrementadas ou implementadas no atual governo. Quer dizer, tudo gira em torno da figura do PT, da figura da presidente Dilma, quer dizer, valendo inclusive essa possibilidade do impeachment? Sérgio, o impeachment eu acho que é um assunto muito complicado, porque não é simplesmente ir lá e tirar um presidente num Estado de Direito que nós vivemos, numa democracia. Tem que ter fatos concretos para isso. E se tiver, eu acho que discutir o impeachment não é o problema. O problema é saber, depois do impeachment, primeiro, se ele é legítimo. Segundo, o day after dele, o que vai acontecer para o Brasil. O que eu acho é que a presidente está errando, na minha modesta opinião, mas ela está errando quando ela apresenta uma reforma que ela não mostrou onde ela vai cortar na carne. Então, tem, 10 mil cargos comissionados que deveriam ser cortados. Vamos cortar, é um decreto. Depois, quando o Brasil melhorar, vamos recontratar o que for preciso. O Estado brasileiro precisa diminuir de tamanho. Nós, hoje, não aguentamos. Tanto é que me manda um orçamento com negativo em 30 bilhões. Como é que você manda um orçamento negativo? Isso, inclusive, isso demonstra irresponsabilidade fiscal. A responsabilidade fiscal do governo está onde? Mandar um furo desse tamanho para nós corrigirmos? O Congresso sabe dizer onde vai cortar? Onde é essencial cortar? O Executivo precisa fazer isso e o Congresso aprovar essas medidas. Então, eu acho que está tudo de cabeça para baixo. Depois manda uma CPMF 0,20 para o Congresso propor 0,38 para ajudar os estados que estão todos quebrados. Tem 8 ou 9 estados que no mês que vem já não pagam folha. Os municípios, tem mais de 1.000 municípios no Brasil que já deveriam estar de porta fechada, porque não tem a menor condição. Então, se nós não
cortarmos, o governo federal não cortar na carne, não admitir os erros que teve, eu acho que se ele fizesse isso, ele passava até 0,38 de CPMF, porque uma solução vai ter que ter. Existe um buraco, é imediato, é urgente resolver, vai ter que ser resolvido, mas para isso precisa credibilidade, precisa mostrar o que o governo vai fazer para pôr o Estado do tamanho que cabe no 1 trilhão de orçamento, de receitas que nós temos nesse país. E a senhora fala em urgência, ontem a TV Globo disse o seguinte, que o primeiro CPMF demorou 1 ano e 3 meses para ser aprovação e colocar em prática. E em 6 meses, no governo Lula, ele foi rejeitado. Então também essa rapidez parece que demora um pouco, não é, deputado? O que a gente ouve lá na Câmara, inclusive o presidente Eduardo Cunha tem falado, né, é que isso só vai acontecer em 2016. A hora que chegar o pacote, que não chegou ainda para nós, né? Porque todo o rito que precisa para ele ser implementado, ele não acontece durante esse ano. E depois de aprovado, e se tiver má vontade, exatamente, tem que ter a noventena. E se tiver má vontade, pode ir para 2017. Então o governo tem que mostrar que ele precisa resolver os assuntos que hoje... Olha, o quanto de empresa foi criado nesse país nesses últimos anos. Empresas aí que você nem sabe o nome delas e que são ralos de dinheiro. Eu acho que está na hora de todo mundo fazer o dever de casa, o governo federal, os governos estaduais, os municípios, e pôr o Estado do seu tamanho. Nós, brasileiros, não aguentamos mais pagar imposto pelo serviço que nós temos de volta. Aí você vai olhar, lá na Dinamarca, você paga mais que no Brasil. Só que lá você tem educação, segurança, saúde, tudo de graça e de boa qualidade. Então, o Brasil tem que fazer duas coisas: cortar o tamanho do Estado brasileiro e tem que gerir bem os seus recursos, porque tem dinheiro, mas tem muito dinheiro indo pelo ralo. Bom, já demos um mapa, né, do panorama nacional. Agora vamos para a nossa aldeia. E por falar em aldeia, a senhora esteve, né, acompanhando o senador Moca e o deputado Mandetta no episódio lá de Antônio João, né? Como é que ficou? Quer dizer, o governador, a presidente da República resolveu criar uma comissão e tal. Como é que está funcionando isso aí, deputada? Olha, eu tenho feito o que eu posso. Eu tenho acompanhado lá em Brasília e cobrado do Ministério da Justiça toda semana o andamento dessa causa. E conversado muito também com o ministro Mercadante, através da Frente Parlamentar da Agricultura. Nós já tivemos com ele 2 vezes falando sobre esse assunto. O que aconteceu aqui, né? Nós tivemos lá, infelizmente, aconteceu o que todos já sabem, nós não fomos sequer ouvidos sobre a questão, retomaram as sedes das propriedades e nós... Então veio aqui o ministro da Justiça, eu acompanhei, fui a única deputada do Estado que estava na comitiva, estive aqui durante um dia inteiro, onde aconteceu aí tudo que vocês já não vamos chover no molhado, mas o que ficou disso? Que o governo do Estado, em 10 dias, mandaria para o Ministério da Justiça as 5 regiões, as 5 áreas que deveriam entrar nas 5 mesas de negociação. Até anteontem eu falei com o secretário Riedel, perguntando para ele, ele disse que ainda existiam dificuldades da colocação dessas áreas por parte dos indígenas e dos produtores. Eu sei que ontem eles iam conversar com alguém daqui do Estado, ia conversar com o ministro José Eduardo Cardoso, eu liguei no Ministério, o ministro disse o seguinte: olha, eu estou aguardando. Assim que chegar, nós vamos vamos implementar essas mesas. Mas enquanto isso, eu tinha convocado o ministro, que depois me pediram para transformar não em convocação, mas em convite, e eu fiz isso porque ele me marcou a hora, a data de ir à Comissão de Agricultura, onde ele foi sabatinado. E aí nós ficamos muito preocupados, os deputados da comissão, porque o Senado aprovou por unanimidade a PEC 71. O que é a PEC 71? Ela é muito simples, a PEC 71, ela é muito
condensada, enfim, ela trata de 2 únicos assuntos, o marco temporal e o pagamento de terra, a indenização das terras, né, compradas de boa fé e tituladas. Isso está chegando, já chegou na Câmara, ela vai para a CCJ e tem lá um rito de cumprir tantas sessões para ela poder ir a plenário. Ela está andando com regime de urgência dentro da casa e nós esperamos votá-la até final de outubro. Essa PEC, ela dá ao governo a segurança de poder fazer o quê? Colocar no orçamento da União recursos para a compra dessas terras. Então, isso facilita o andamento, inclusive dessas mesas de negociação, porque aí o governo tem como fazer esses pagamentos, né? Agora, o ministro disse lá na comissão, e isso nos deixou muito preocupados, e ele foi apertado de todos os jeitos, e, enfim, foi uma reunião tensa na comissão, porque ele disse que a PEC 215, que é a grande celeuma, né, do governo federal, que eles não querem essa PEC de jeito nenhum, que o deputado Osmar Serraglio fez, ela tem uma coisa que o governo acha muito ruim. É porque leva para o Congresso Nacional a decisão das terras a serem demarcadas, né? E eles acham que isso não pode acontecer. Mas isso está na Constituição. Enfim, então ele disse que isso é inconstitucional, que ele pediria a inconstitucionalidade da PEC. E também ele disse que a PEC 71, que o governo concordou com ela lá no Senado, que foi aprovada por unanimidade, que era muito difícil porque existia um preconceito sobre esse assunto no Senado Federal, mas o senador Moca, a senadora Simone, o senador Delcídio, os 3 trabalharam para que essa PEC fosse votada em regime de urgência e ela foi aprovada por unanimidade. E agora veio o ministro dizer que ela tem inconstitucionalidade. Então, essa é a nossa preocupação, né? Que o governo, quando não quer aprovar uma coisa, ele manda para o Supremo e diz que é inconstitucional. Mas nós vamos lutar para que isso passe, porque ela não resolve todos os assuntos, nem dos indígenas e nem dos produtores, mas ela é uma PEC que pode resolver 70% ou 80% dos problemas nacionais aí existentes. Bem, deputada Tereza Cristina, vamos falar aí deste grande ato de filiação do seu partido, o Partido Socialista Brasileiro, que acontece amanhã, não é? Dia 19 de setembro, a partir das 9 horas da manhã. E esse ato de filiação, inclusive, contando aí com a presença, né, do presidente nacional do partido. Eu estou muito feliz, talvez seja a única notícia boa que a gente tenha no momento. E eu queria até convidá-los a participar, né? O meu amigo Sérgio, que já foi do partido, né? Já. Pode voltar, Sérgio. Está aqui o meu convite para fazer parte lá, para nos ajudar na Fundação João Mangabeira. Nós vamos começar aqui coisas importantes para conscientizar os jovens aí da política, da boa política, né? E eu gostaria de convidar, amanhã está vindo aí o nosso presidente, Carlos Siqueira, o Beto Albuquerque ainda não está confirmado, o Márcio França também viria, que é o vice-governador de São Paulo, mas não vai poder estar aqui, porque também está fazendo grandes filiações pelo interior de São Paulo. Eu tenho certeza que o PSB vai ser uma terceira via para tudo isso que está acontecendo, ou que possa vir a acontecer no Brasil. O PSB é um partido que tem uma história, um partido que começou lá atrás, ele tem um ideal, entendeu? Ele é um partido que me dá muito prazer participar dele. Eu sou nova no partido, mas eu tenho... É um partido que vem mudando, ele vem se acomodando, mas ele vem se modernizando também, e eu estou muito feliz de participar lá, porque eu participo de um partido que tem gente muito boa, gente idealista, sabe? Então, é fácil de conversar na nossa bancada. E amanhã nós vamos filiar o Ricardo Ayache, que está vindo para o partido, que saiu do PT e está vindo para o PSB, e que pode ser aí o nosso futuro candidato aí a prefeito de Campo Grande, pode ser um nome para isso. Exatamente sobre essa questão da sucessão municipal em Campo Grande que eu queria, né, abordar. Quer dizer, já existia dentro do partido a possibilidade de uma candidatura que seria a candidatura da deputada para a prefeitura de Campo Grande. Quer dizer que o Ayache vindo cria-se uma opção ou uma disputa, deputado?
Não, eu acho que é uma nova opção. Eu preciso aprender ainda. Eu sou deputada de primeiro mandato. Eu nem sei se os meus eleitores entenderiam. Eu acho que a política a gente precisa fazer uma coisa de cada vez. Esse alpinismo na política, não sei se ele é bom, tá certo? Ah, mas consolida o seu nome. Eu quero ser uma boa deputada federal. Eu acho que está tão difícil o parlamento brasileiro hoje. Se eu conseguir deixar um trabalho, uma marca em Brasília, que não é fácil hoje, mas se eu conseguir ajudar o meu estado, ajudar o meu país, eu fico muito feliz. Vamos deixar que o Hayashi é uma jovem, que veio é funcionário público, está na CACEMES fazendo um belo trabalho, né? Enfim, eu acho que é uma nova cara na política e que ele pode concorrer. Eu não me furto a concorrer, não. O partido eu tinha essa missão pelo partido de concorrer, porque o partido quer ter candidatos em todas as capitais que puder. E eu vinha sendo muito cobrada pelo Carlos Siqueira, pelo Márcio França, a ser candidata. Mas eu acho que nós temos duas opções. Mas eu gostaria de continuar o meu mandato ainda como deputada federal, tá certo? Se, vamos dizer, o Hayashi decolar, ele será o meu candidato a pré-candidato a prefeito de Campo Grande. Pela proibição de doação de empresas em campanha eleitoral, qual a sua opinião com relação a isso? Eu votei contra. Vou dizer por quê. Porque eu acho que, eu ouvi aí os comentários do meu amigo Sérgio Cruz, mas eu tenho uma opinião um pouco diferente. Eu acho que precisa de transparência. Eu não sou... E limites, tá certo? Eu acho que uma empresa não pode doar 200 milhões, 300 milhões, eu acho isso um absurdo. Agora, nos Estados Unidos existem fundos e as pessoas físicas, e lá as empresas não podem doar, só as pessoas físicas. Mas as empresas, através dos seus presidentes, fazem doação. Porque a minha pergunta é o seguinte: tudo bem, a campanha vai baratear? Vai. Pode ser que barateie. Agora, como é que os candidatos que não têm dinheiro vão poder? Porque você tem uma logística, o Brasil é um país enorme, né? O estado do Mato Grosso do Sul, para você andar ele inteiro, você tem que ter algum recurso. Eu acho que esse exagero precisava ser coibido. Agora, nós também não podemos ser hipócritas. Eu acho que tem que ter transparência e o brasileiro precisa aprender a não ter a esperteza, porque o povo quer ganhar na campanha. E o político, se não tiver dinheiro, também não se elege. Então, eu acho que essa combinação é que ela precisa ser acertada, né? Senão, nós só vamos ter ou candidatos que venham aí da mídia, que tenham, que sejam conhecidos, entendeu? Ou então candidatos ricos, né? Então, eu acho que esse meio termo aí é que precisa ser acertado. Eu acho que diminuir os valores da campanha é ótimo, e os empresários devem estar felizes, porque não vão estar recebendo aí todo na sua porta nas vésperas de campanha o pedido aí dos candidatos, né? Então eu imagino que para eles tenha sido também muito bom, mas eu acho que nós temos que ver se nós não estamos estimulando o Caixa 2. Então, essa é a grande preocupação. Então, para não ser hipócrita aqui, eu tenho que deixar a minha opinião. Deputada Tereza Cristina, quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui no programa Tribuna Livre, parabenizá-la pelo trabalho que vem sendo realizado em Brasília e lembrar novamente deste grande ato de filiação que acontece amanhã. Muito obrigado, um bom dia aí a todos vocês. Eu espero vocês amanhã, todos. Muito obrigado aos ouvintes lá no auditório do CREA.